Podemos dizer que a era atômica começou com o trabalho de John Dalton. Dalton propôs a teoria atômica em 1803. Essa imagem do mundo onde tudo é composto de átomos ajudou a explicar o que tinha sido observado em reações químicas. Por exemplo, diferentes elementos sempre combinados para formar compostos químicos em quantidades que eram proporções simples de um número inteiro. Dalton propôs que cada elemento tinha o seu próprio tipo de átomo, com certo peso característico. Esses átomos eram partículas sólidas muito pequenas que eram indivisíveis. Esse foi o modelo do átomo por quase 100 anos. Desde a primeira concepção de Dalton, o modelo do átomo tem evoluído ao longo do tempo. Cada vez que novas observações experimentais eram colhidas e que não podiam ser explicadas pelo modelo atômico da época, o modelo tinha que ser revisado e aperfeiçoado. Por exemplo, a descoberta de partículas subatômicas significava que o modelo de Dalton, que dizia que os átomos eram indivisíveis, precisava ser retrabalhado. Em 1897, J. J. Thomson foi o primeiro a descobrir uma partícula subatômica, o elétron, por meio de suas experiências com os raios catódicos. Naquele momento, as pessoas não tinham certeza se os raios catódicos eram ondas ou partículas. Thomson usou ímãs e placas carregadas eletricamente para desviar os raios catódicos e, assim, estimar a sua massa. Ele mostrou que os raios catódicos deveriam ser constituídos de partículas carregadas negativamente, que eram mais de 1000 vezes mais leves do que o menor átomo, que é o de hidrogênio. Antes desse resultado experimental, pensava-se que a menor partícula era o átomo de hidrogênio. Para explicar suas observações, Thomson propôs o modelo atômico do pudim de passas. Se você nunca comeu um pudim de passas, esse nome pode não fazer muito sentido para você. Então, imagine que você tenha um bolinho maçudo e denso, com pequenas passas por ele todo. Talvez como um cupcake de passas, ou um muffin com pedacinhos de chocolate, se você preferir. A massa do bolo é o volume do átomo e é carregada positivamente, enquanto que os pequenos pedaços de passas ou chocolate seriam os elétrons, carregados negativamente. O modelo de Thomson permaneceu por cerca de uma década até os experimentos de Ernest Rutherford. Em um experimento realizado em 1909, Rutherford e seus colegas constataram que um feixe de partículas alfa, que é um tipo de radiação com carga positiva, disparado em direção a uma lâmina de ouro muito fina, passava quase diretamente através da folha até um detector localizado logo atrás. Mas, ocasionalmente, a partícula era violentamente ricocheteada, como se tivesse batido em algo maciço. Como Rutherford disse, foi o feito mais incrível que já me aconteceu na vida. Foi quase tão incrível quanto se você tivesse atirado um projétil de 38 centímetros em um pedaço de papel de seda e ele ricocheteasse e batesse em você. Analisando isso, percebi que esse impulso para trás devia ser o resultado de uma única colisão. Quando fiz os cálculos, vi que era impossível fazer qualquer coisa dessa ordem de magnitude, a menos que você usasse um sistema no qual a maior parte da massa do átomo estivesse concentrada em um núcleo minúsculo. Foi então que tive a ideia de um átomo com centro maciço minúsculo, transportando uma carga. Os resultados sugeriram que um átomo deve ser quase todo feito de espaço vazio, mas com um pequeno núcleo de material carregado positivamente, que contém a maior parte da massa do átomo. Este era o núcleo. Mais uma vez, o modelo atômico teve que ser atualizado para levar em conta essa nova informação. Porém, havia um problema visto quase que imediatamente no modelo de Rutherford. Se os elétrons estão fora, nesse espaço vazio ao redor do núcleo de carga positiva, o que é que os mantém de cederem à atração eletrostática em direção ao núcleo? Por que o átomo não entra simplesmente em colapso sobre si mesmo por conta de toda aquela atração? Niels Bohr, que fez um trabalho de pós-doutorado no laboratório de Rutherford, surgiu com uma solução elegante para o problema do átomo em colapso. Em uma publicação em 1913, Bohr sugeriu que os elétrons carregados negativamente são encontrados em órbitas circulares, concêntricas, ao redor do núcleo de carga positiva, muito parecido com a forma como os planetas orbitam o Sol. Às vezes nos referimos ao modelo de Bohr como um modelo planetário. De acordo com esse modelo, os elétrons são encontrados em níveis fixos de energia, orbitando a distâncias fixas a partir do núcleo. A trajetória mais próxima do núcleo tem um menor nível de energia, e a energia é geralmente maior quanto mais longe as órbitas estiverem do núcleo.
Quanto mais longe um elétron de carga negativa está do núcleo de carga positiva, menor a atração sentida pelo elétron. No modelo de Bohr, os elétrons são capazes de saltar de um nível de energia para outro, mas eles não são encontrados entre os níveis. É muito parecido com quando você tem que subir ou descer um degrau de uma escada, mas nunca fica em pé entre os degraus. Assim, um elétron ganha ou perde uma parte discreta de energia cada vez que muda os níveis da mesma. Nós chamamos isso de um quantum de energia, e é daí que vem o termo salto quântico. O modelo de Bohr explicou muito do comportamento químico observado, inclusive porque cada elemento tem um determinado número de elétrons disponíveis para reações, os elétrons encontrados nas órbitas periféricas. Esses elétrons de valência determinam assim as propriedades químicas de um átomo. O modelo de Bohr é, de fato, elegante, é claro e agradável, e mesmo assim, também foi substituído por outro modelo, o modelo da mecânica quântica. Vamos falar sobre o modelo atômico da mecânica quântica em outro vídeo.